Uma boa noite a todos os meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal e aperte os sinos para receber as respectivas notificações. Meus amigos, a cada dia que passa é um dia menos das eleições de 2022 tão esperada, onde haverá um debate tão intenso do partidarismo e o apartidarismo, onde muitos podem chamar de radicalismo desenfreado ou polarização Bolsonaro-Lula, como também as questões que envolvem os discursos obsoletos que estão sendo, de alguma maneira, engavetados em desfavor com qualquer intuito de desidratar o presidente da República. Como é que funciona esse contexto? Em primeiro lugar, eu não sei se vocês estão recordados, que o PSOL era aquele partido moralista que não aceitava fazer aliança com o que eles chamavam de burguesia. Só que eu pergunto uma coisa para vocês: necessariamente por se tratar da burguesia significa que é de direita? Ou quem sabe até mesmo esquerda caviar, se vocês preferirem? Porque a esquerda caviar, ela prepara caminhos para distribuições de designações meramente socialistas em discursos mais moderados ou mais radicais, para que dessa forma consigam um espaço de conquista de um povo meramente mais conservador. Está o grande exemplo para todos verem: a Carta ao Povo Brasileiro, na época em que o senhor ex-presidiário de São Bernardo do Campo tomou posse em 2003, tendo como vice o senhor José Alencar, do PL, hoje partido do presidente Jair Bolsonaro. Ora, chega a ser cômico se não fosse trágico. Utilizar a narrativa do PL com o intuito de prejudicar a imagem do nosso presidente é muito fácil. Porém, relembrar quem comprou apoios em troca de uma dimensão de aparelhamento do Estado brasileiro com o intuito de enfraquecer adversários políticos, loteando meramente o poder público, isso é um fator que ninguém lembra, não é verdade? Ou se fazem de que não lembra para tentar de alguma forma sobrepor o nosso presidente da República com o intuito de desidratar seu discurso. Faz todo sentido. Mas se eles não lembram, eu faço questão de lembrar. Por exemplo, o ex-presidiário de São Bernardo do Campo, durante muito tempo, ele tentava dizer que de nada sabia. E os marqueteiros do PT diziam que colocaram muitos corruptos na cadeia. Não é verdade? Mas é bom lembrar que o próprio Alckmin, hoje pré-candidato a vice do ex-presidiário, disse num debate que toda a corrupção iria para baixo do tapete. A única pessoa que teve a capacidade de denunciar os fatos na CPI dos Correios foi o Roberto Jefferson. Não é verdade? Olha que maravilha, né? Como que a memória falha quando interessa? Não é Geraldo Alckmin, não é seu Fernando Henrique Cardoso. Você se lembra do escândalo do painel eletrônico? Naquele tempo que provocou a renúncia do senhor Antônio Carlos Magalhães e do José Roberto Arruda. E quem é José Roberto Arruda? Aquele do mensalão do DEM de Brasília, que utilizou verba indenizatória para comprar panetone? Ora, como vocês são figuras emblemáticas da fisiologia da coalizão presidencialista desgastada. Será que vocês realmente são de coalizão? Ou vocês são meros coronéis da nova república? Aí depois, um presidente que incomoda, todo esse sistema se torna um ditador. Ora, tem hora que realmente eu tenho que dizer que vocês são o próprio deboche. Não sou eu que estou debochando. Afinal, não estou dizendo que sou Marte, muito menos exemplo. Até porque somos brasileiros passivos de inúmeros erros. Agora,
O vício do quadro político feito por vocês da velha guarda, com certeza não tem. Ora, qual é o discurso da vez? Dizer que Jair Messias Bolsonaro se aliou ao Centrão? Em primeiro lugar, é preciso reforçar o seguinte: a terceira via é cara de pau. Porque Jair Messias Bolsonaro nasceu da falsa polarização de vocês. Enquanto vocês ficavam se acusando uns aos outros, entendeu? Onde o PT dizia que o PSDB era o partido da burguesia, mas em compensação, o PT copiou os programas de transferência de renda do PSDB, não é verdade? Através do Bolsa Escola, do Bolsa Alimentação, do Vale Leite e do Vale Gás. E o próprio Fernando Henrique, quando foi candidato a senador a primeira vez em 78, teve o apoio de Lula na porta do sindicato. Bom, esse contexto histórico é bom ser relembrado. Até porque da onde veio o PSDB mesmo? Da costelinha do PMDB. E da onde veio o PMDB? Do antigo MDB, da chamada Resistência Democrática, que fazia acordo ora com a luta armada e ora com os militares. A fisiologia confederada do poder regionalista, que colocou em 1986 José Sarney na presidência da República e provocou aquele período da década perdida, né? Da hiperinflação. Aí muitos querem dizer que agora nós estamos vivendo o governo Bolsarney. Vocês não cansam de ser cara de pau? Porque quem sustentou Sarney no poder por muitos anos foram vocês. Afinal, o Partido da Frente Liberal, PFL, nasceu dentro de uma base congressista dissidente do PDS, com o intuito de enfraquecer Paulo Maluf. Não que Paulo Maluf seja exemplo para alguém, claro que não. Com o intuito de eleger Tancredo Neves. Avô de quem mesmo? Avô do senhor Aécio Neves da Cunha, né? Candidato à presidência da República em 2014, que se dizia o nome da mudança. Eu quero saber que mudança. Eu nunca vi mudança formada em troca de coronéis com o mesmo intuito. E até porque o senhor Fernando Pimentel, o que foi governador de Minas Gerais, aquele petista ex-guerrilheiro, também é amiguinho do Aécio, né? Por que ninguém fala das propinas que o senhor Aécio distribuía para Belo Horizonte nos tempos os quais o Pimentel era prefeito de Belo Horizonte? Ora, realmente, né? Existem fatos históricos que vocês querem ocultar a todo custo e querem dizer que de alguma forma foi Jair Bolsonaro que destruiu a nação, onde esse país enfrenta um grande desmando, onde tem pessoas passando fome. Eu quero morar no país que vocês falam, ou no planeta de vocês, no país que ninguém passava fome, entendeu? Inclusive, alguém tem que refrescar a memória de vocês que o modelo de governo de vocês foi a expansão do crescimento das favelas. Não é, seu Fernando Henrique Cardoso? Como é que se favelizou mesmo o bairro lá de São Cristóvão, na barreira do Vasco da Gama? Ou até mesmo, quem sabe, algumas favelas foram formadas até embaixo de viaduto, na grande capital paulista, principalmente no finalzinho do ano de 2001, né? Onde o número das chacinas aumentavam a partir do governo de quem mesmo? Do Geraldo Alckmin, cara. Porque é verdade, ele era vice do Mário Covas. O Mário Covas tinha morrido de câncer na cauda do pâncreas em abril daquele ano e seria candidato a presidente nas eleições de 2002. Ou o Geraldo Alckmin é quem mesmo? É ligado ao PCC. E quem advoga pro PCC? O Xandão de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Então, o sistema que vocês montaram é a verdadeira desgraça dessa nação. O modelo político que vocês tornaram um país defasado, de uma máquina pública inchada, aparelhamento do judiciário e corporativismo entre governo e a base congressista. Agora, o diálogo do nosso presidente com o Centrão é totalmente diferenciado. Distribuir emendas parlamentares para ajudar deputados regionalistas a conseguirem recursos
para seus municípios significa uma federação. E o que é a federação? Estados e municípios unidos em prol de uma só nação, combatendo a fisiologia e fazendo que a política seja em prol do desenvolvimento desta nação. E a população brasileira mora nos municípios. E planejamento estrutural, marco do saneamento, reforma tributária, infraestrutura é investir no crescimento, investir no desenvolvimento, investir não no resgate, mas no crescimento contínuo e sustentável de uma economia com menor estado e mais investimento na propriedade privada capaz de empreender e gerar emprego, unindo o campo à cidade, a transformação de todos os setores na economia, aquilo que nós aprendemos na verdadeira aula de geografia, sem doutrinação. É por esse motivo que em 3 anos e meio de governo, Jair Bolsonaro vem recuperando estradas, retomando investimentos em usinas hidrelétricas, na malha ferroviária e também aplicando equitativamente recursos em cada prioridade de déficit regional. Pois afinal, IDH brasileiro de 1965 a 1976 tinha um crescimento próximo de 6,8%. De 1986 a 2016, crescimento de 0,775%. E querem falar em justiça social e pagamento da dívida social com o seu povo, uma vez que o rei da maquiagem simplesmente diz que fez amplas reformas econômicas, mas ele simplesmente quebrou a produtividade brasileira de frutos que poderiam ser colhidos para compensar eventuais perdas, não deixando esta nação vulnerável às grandes crises, pois quem freia a economia joga a taxa de juros lá para cima sob discurso de aporte de dólares com o intuito de frear a inflação, na verdade está freando a atividade econômica. E isso é um fator que ninguém pode deixar de levar em consideração, porque um crescimento sustentável é tudo que esse país precisa, e que a despesa não cresça através do Estado, mas que, acima de tudo, a arrecadação aumente de forma sustentável e honesta. E é por essa razão que estamos nesse momento para mudar todo um contexto de um sistema defasado, de um Estado que apenas se modernizou, mas nunca saiu do coronelismo destruidor, do regionalismo em prol da desgraça, de criar dificuldades para vender facilidades. Queremos um outro Brasil. Queremos um Brasil descentralizado, despido dos grandes compromissos. Compromisso com a ética moral, com a descentralização administrativa, com o enxugamento da máquina pública, com o zerar da dívida pública interna e, acima de tudo, com amplos investimentos para a distribuição mais eficiente de bens e serviços capazes de gerar empregos internos em todos os setores da nossa economia. Um grande abraço a todos e tenham uma noite maravilhosa. Eu sou o Diego Santana, se inscreva no canal, vou colocar esse vídeo lá e eu conto que todos vocês vejam esse vídeo, compartilhem e, acima de tudo, contem sempre comigo para que eu possa responder tudo aquilo que estiver ao meu alcance. Saudações conservadoras, um grande abraço a todos.